É hoje o dia de que acabar a agonia e a tristeza nem pode pensar em chegar na Fonte Nova. É hoje, meu povo! 20 horas, Bahia e Santos, com áreas de final de campeonato. Se não é o jogo para acabar definitivamente com a agonia, que é a ameaça de rebaixamento, é uma partida que pode sim começar a nos afastar consideravelmente deste fantasma que nos assola em virtude dos inúmeros equívocos cometidos por nossa diretoria de futebol nesse primeiro ano da era SAF. O Bahia, se vencer, abre 7 pontos para o Santos, que é o time que abre a zona de rebaixamento. E assim, eu digo que não é o alívio definitivo por conta da ascensão do Vasco da Gama, que no final de semana venceu o clássico contra o Fluminense por 4-2 e tem um jogo a menos, né? Considerando o início dessa rodada. Hoje o Bahia tem 5 pontos de vantagem para o Vasco, só que o time do Vasco da Gama, o jogo a menos é contra o América, né? Que é um dos piores times, o Vasco está em ascensão, tudo mais. Então, acho que não dá para, sabe, respirar aliviado. Eu preciso monitorar o Vasco, mas obviamente pode significar uma mudança de patamar do Bahia no campeonato, né? Porque o Bahia pode passar o Corinthians, bota pressão em cima do São Paulo, bota pressão em cima do Internacional, bota pressão para cima do Cruzeiro, do Cuiabá. Na outra rodada, o Bahia de repente pode postular uma vaga no G10 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a vitória de hoje pode, assim, abrir horizontes e perspectivas maravilhosas, né? Diante do contexto que o Bahia está vivendo até aqui no Campeonato Brasileiro. Torcida mobilizada, torcida consciente da importância desse jogo, não à toa já garantiu 40 mil ingressos para essa partida e a expectativa é de recorde de público, apesar do jogo acontecer na segunda-feira. O torcedor está empolgado pela vitória na estreia de Rogério Ceni fora de casa, 4-2, independentemente do Curitiba ser o pior time do campeonato, independentemente do time não ter jogado essa Coca-Cola toda, independentemente do goleiro ter entregado. O torcedor viu motivos para acreditar na chegada do novo comandante, um ingrediente também da estreia dele em casa. O torcedor está ansioso para ver Rogério Ceni de perto, para confirmar as primeiras impressões. Vai faltar incentivo, não vão faltar vozes. Eu espero que quem esteja lá seja parceiro do time, que não seja tão exigente assim, que controle suas mágoas, seus ranços. Eu tô falando o quê? Everaldo errar um gol, errar um domínio, vamos pegar leve, né? Vamos segurar o apupo, segurar a vaia, vamos abraçar o time, tá? Vamos focar no resultado. Não se esqueçam que é uma decisão de campeonato. Como um dos chavões consagrados do futebol brasileiro diz, final não se joga, final se ganha. E a sua participação, torcedor que foi na Fonte Nova, é fundamental para esse time que ainda busca a confiança, conseguir se superar e bater a equipe do Santos, que vem cheia de problemas, com treinador interino, sem o Mendonça, que é um dos seus principais atacantes, mas tem a volta do Lucas Lima, que é um jogador que está em baixa, mas a gente sabe que tem capacidade de decidir partidas, tem o retorno do Soteldo. Então, apesar da situação do Santos sugerir o contrário, não vai ser uma moleza, não vai ser uma baba. Nós já tivemos confrontos contra esse time do Santos nessa temporada e o Santos se mostrou duro de roer. Uma das derrotas mais acachapantes do Bahia no ano foi para o Santos, na Vila Belmiro, né? Não se esqueça, tomamos 3-0. Depois empatamos lá pela Copa do Brasil. Estávamos ganhando aqui o jogo de volta da Copa do Brasil, tomamos o gol no finalzinho, só fomos eliminar o Santos, mesmo com a draga que está nas penalidades, numa grande noite do goleiro Marcos Felipe. Então, torcedor, seja parceiro, abrace o time e guarde sua insatisfação, se ela tiver que ser demonstrada, para depois do apito final, tá? Bom, vamos falar de escalação. O que esperar da primeira escalação de Rogério Ceni em casa como treinador do Bahia? Eu aposto na simplicidade. Tentei apurar junto às minhas fontes qual seria a escalação para esse jogo, não consegui. Acionei o rei do furo, Yuri Santana, que conseguiu antecipar a escalação, primeira escalação de Rogério
contra o Curitiba, né? Foi ele que divulgou que Iago Felipe, para surpresa geral da nação tricolor, seria titular. Mas nem ele disse que tinha nenhuma confirmação do que seriam os 11 titulares para o jogo de hoje. A única coisa que ele me antecipou é que Everaldo seria mantido como titular. Bom, já que a gente não conseguiu informação, aliás, né? Arnaldo Ribeiro já tinha me dito que Rogério era muito cauteloso com essa questão de vazamento de escalação e que ele não ia tolerar isso no Bahia. Então, se ao longo do dia de hoje não vazar essa escalação, já é um indício de que a ofensiva de Rogério Ceni contra vazamento já começou a operar em alta, né? Veremos. Bom, mas não temos informação, mas a gente tem análise, né? E não análise aleatória, né? Análise a partir dos critérios que Rogério utilizou para escalar o time no seu jogo inicial e também com base no que ele tem dito, né? Nas suas entrevistas coletivas, a da apresentação e a do pós-jogo lá contra o Coxa. Rogério tem batido muito na questão do pragmatismo e da simplicidade. Dito isto, acredito que Vitor Hugo, que cumpriu suspensão no jogo passado, volta. Até porque Raul Gustavo fez uma partida repleta de altos e baixos. E seria uma surpresa absoluta, eu diria até uma incoerência, não que o jogador não mereça, o Gabriel Xavier aparecer como titular. Né? Porque poderia ser colocado no jogo da estreia de Rogério, né? E foi preterido por um jogador sem ritmo e tal, então aparecer agora, barrando aquele que vinha sendo o titular, e que é um cara com muito lastro, com muita experiência, né? Apesar de caberem vários questionamentos a esse início de Vitor Hugo com a camisa do Bahia, então não faria sentido, né? O Vitor Hugo não retomar a titularidade ao lado do Canives na zaga. No meio de campo, o Bahia não vai ter Rezende, que está suspenso. E aí o Rogério tem duas opções óbvias. A primeira seria colocar o Acevedo, e para manter ali um meio de campo de mais pegada, né, ao lado do Iago Felipe. E a outra seria o recuo do Tassiano para a segunda volância, o que abriria um espaço para Biel ser titular do time. Biel que entrou bem no segundo tempo, no jogo contra o Curitiba, e marcou até um gol. Aí é assim, a minha opinião com base no que eu tenho observado. Eu acho que se tratar de um jogo em casa e do Santos vir com a postura bastante cautelosa, tem a possibilidade do técnico interino do Santos escalar um time com 3 zagueiros, né, para tentar atrair o Bahia e partir para o contra-ataque. Eu acredito numa opção mais ofensiva, ao contrário do que foi a opção por Rezende e Iago Felipe no jogo anterior. Então, eu apostaria nesta segunda alternativa que eu apresentei aqui para vocês. Iago, mantido, né, até porque estreou, foi bem, foi uma aposta do treinador que deu certo, né, é o toque pessoal, o toque autoral deste início de trabalho de Rogério Ceni no Bahia. Então, acho que é uma boa possibilidade de Iago Felipe compor a volância com Tassiano, né? E o Biel entrar de primeira, fazendo uma dupla de ataque com o Everaldo. O meu time seria o seguinte. Na verdade, não seria o time que eu escalaria, mas eu acho que é o time que ele vai escalar. Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo e Camilo Cândido, que jogou muita bola lá em Curitiba. Iago e Tassiano, uma dupla de volantes que tem um volante que chega mais lá na frente, o Bahia vai ter necessidade de propor e tomar a iniciativa do jogo, diferentemente do que foi no jogo em Curitiba, né? O Bahia não pode abrir mão dessa responsabilidade de pressionar o Santos, de encurralar o Santos, de aproveitar a atmosfera na Fonte Nova. Então eu acho que essa dupla casa melhor, apesar de entender que se o Acevedo entrar também seria uma boa, mas o time não teria tantas possibilidades ofensivas assim. Ratão na ponta esquerda, né?
até diante do que Yuri antecipou, que Everaldo seria mantido, e também eu acho que nessa questão de política de boa administração de vestiário, também não faria sentido sacar Everaldo, apesar de todo esse clima difícil, né, desse clima conflituoso que ele vive com a torcida do Bahia. Ademir na ponta direita, Biel fazendo dupla com o Everaldo. A opção mais conservadora, menos ofensiva, seria entrar o Acevedo no lugar de Rezende. Ele faria dupla com o Iago Felipe. Tassiano continuaria na função que costumeiramente é ocupada pelo Cauli. E Ademir de um lado, Ratão do outro, e Everaldo no comando de ataque. E vocês, quais as suas apostas? Qual time que você acha que Rogério Ceni vai escalar na decisão de hoje à noite contra o Santos? Se você está vendo esse vídeo antes do meio-dia, eu queria fazer um convite para você. Hoje no Bahia meio-dia, nós teremos como convidados especiais um craque do jornalismo esportivo baiano, o grande Rodrigo Araújo, comentarista da TVE, comentarista da Rádio Metrópole, e teremos também um cara que vestiu a camisa 10 do Bahia e do Santos, que para muitos foi o último camisa 10 de respeito a envergar, a honrar esta camisa. Estou falando de Robert, o craque do time do Bahia de 2004, vai estar ao vivaço com a gente no Bahia meio-dia. Se você estiver vendo esse vídeo depois do meio-dia, mas antes das 16 horas, eu convido você a prestigiar o nosso pré-jogo direto do Boteco do Caranguejo do DIC, Boteco do Caranguejo da Fonte Nova. Estarei lá ao vivaço com Luiz Teles, Hugo Santana, Ivan Dias Marques e com a galera, registrando a chegada da galera para esse jogão na Fonte Nova, tá? E, obviamente, hoje tem pós-jogo, assim que a bola parar de rolar, direto dos estúdios do Bahia Cast. Com fé em Deus, estaremos juntos para celebrar a vitória da aproximação do alívio tricolor. Não vai ser fácil, o Santos não é galinha morta, o Santos merece respeito, mas o Bahia está vivendo um bom momento. Nós merecemos encarar esse Campeonato Brasileiro com mais alívio e mais esperança, e que isso comece a se concretizar, a acontecer no dia de hoje. Tamo junto, vamos pra cima, bora Bahia! E senta o dedo no like aí, ativa as notificações, inscreva-se! Valeu!